Shalom, galera! E aí, que Deus dê uma ótima semana a todos, né? Que a paz e o Santo Espírito preencha o coração e o ser de todos vocês. E vamos aí para mais um vídeo apologético. Antes de mais nada, senta o dedo no like, compartilha e, se possível, ajuda o caipira aí, hein, gente? Estamos precisando. Provérbios 1:32, na tradução linguagem de hoje. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Ora, não é de hoje que a interpretação adventista é desafiada e combatida por muitos. E pasmem que se dizem eruditos, estudiosos da palavra de Deus, estudiosos de línguas acadêmicas. Ora, será mesmo que é tão difícil assim de compreender a doutrina bíblica que os adventistas tanto defendem? Principalmente a questão sobre o bode Azazel. Será que é tão difícil de ler Levítico 16, que é o centro da Torá? O grande dia da expiação, a questão dos dois bodes, quando começa a expiação, quando termina, o bode que derrama sangue sendo o Cordeiro de Deus e o bode que não derrama sangue após terminada a expiação, sendo aquele sobre quem o pecado do povo é jogado como culpado por levar o cristão a pecar? Será que é isso mesmo? Já disse várias vezes nesse canal que a tolice, a burrice, não a falta de oportunidade de estudo, mas o rejeitá-lo. Rejeitá-los que você tem, isso é um grande engano do inimigo, é obra de Satanás. E muitos desses que se dizem estudiosos, né, Martina, que se julga até professores e pastores, estão sobre esse engano. Ou estão rejeitando claramente a luz que sobre eles pairam, para, como diz aqui o texto de Provérbios, estarem satisfeitos consigo mesmo, com a sua própria teologia, por achar que estão numa posição onde o coração se eleva acima de tudo, e como o inimigo egoísta, eles se pensam muitas vezes que sabem até mais que Deus. Se Jesus estivesse aqui, seriam como os fariseus, queriam ensinar a palavra. Ora, será que estamos vivendo um tempo já predito, não só pelas escrituras, mas por muitos estudiosos, em que a falta de interpretação correta do texto, principalmente no texto bíblico nos últimos dias, seria tamanha, porque estão rejeitando a educação nesse país. E visto que uma apologética é pífia, uma apologética tola, de criança, que é feito contra os adventistas, principalmente no que se refere ao termo seita, isso não me incomoda, porque eu estudo a palavra de Deus. No Brasil, principalmente, isso é coisa que a gente deveria menosprezar. Enche-se as redes sociais desse assunto. Isso não edifica ninguém, cara. Quantas vezes meu canal apologético deve ter levado alguém aos pés de Cristo? Ou desses demais que combatem a igreja adventista? Ou só está desviando o povo do caminho de Deus? A nossa palavra deve ser temperada com sal. Devemos sim dar razão do nosso conhecimento, da nossa fé. Mas de que maneira? Devemos orar para que o sangue daquele bode que Deus escolheu para ser sacrificado, porque os textos que a maioria dos apologéticas usam para se referir ao bode Azazel, eles são textos que estão envolvidos num contexto de sacrifício e não se sustentam. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, o qual caiu à sorte para redimir o povo do pecado, nós devemos orar para que eles possam também libertar das cadeias do engano e da morte esses apologetas, que, como diz Herbert Cocarelli, um cristão genuíno, filho de Deus,
Muitos desses estão fazendo como fariseus. Não entram no céu e trancam a porta para que outros não possam entrar. Um abraço, até a próxima. Ajuda a gente aí.